Miguel acordou sobressaltado com o toque insistente do telefone, o coração disparado como se pressentisse o pior. Era sua irmã, Ana, do outro lado da linha, a voz entrecortada pelo choro. Pai morreu essa noite, de repente, no hospital. Antes que ele pudesse processar a dor, ela acrescentou, cortante, mas você não vem ao funeral, Miguel. Mãe disse que é melhor assim, depois de tudo o que você fez à família. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Fazia 2 anos que Miguel havia sido expulso de casa, aos 23 anos, quando seus pais descobriram sua orientação sexual através de uma mensagem no celular. Ele era gay, e isso, para eles, era uma traição imperdoável. Seu pai, um homem conservador de uma pequena vila no Alentejo, sempre pregara valores tradicionais, e a revelação o deixara furioso, gritando que Miguel era uma vergonha para o nome da família. Sua mãe, devota católica, chorara e rezara por sua cura, mas no final, concordara com o marido, ele tinha que ir embora. Miguel se mudou para Lisboa, onde encontrou refúgio em um apartamento apertado no Bairro Alto. Trabalhando como designer gráfico freelancer, ele reconstruíra sua vida aos poucos. Foi ali que conheceu João, um professor de história de 28 anos, em um café literário. João era alto, com barba rala e olhos castanhos que transmitiam uma calma que Miguel nunca tivera. Eles se aproximaram devagar, conversando sobre livros e política, até que uma noite chuvosa os levou a confessar sentimentos mútuos. Pela primeira vez, Miguel se sentiu aceito, sem máscaras. Mas a notícia da morte do pai reabriu feridas antigas. Ele passou o dia seguinte em choque, alternando entre lágrimas e raiva. Porque o proibiram do funeral. Ele ainda era filho, apesar de tudo. Ligou para a Ana, implorando, por favor, me deixa ir. Eu preciso me despedir. Ela hesitou, mas respondeu, mãe está irredutível. Ela diz que sua presença causaria escândalo na vila. As pessoas falam, Miguel. Você sabe como é. O funeral ocorreu em Évora, a cidade natal da família, sem ele. Miguel imaginava a cena, a igreja lotada, o caixão coberto de flores, sua mãe chorando ao lado de Ana e do irmão mais velho, Pedro, que sempre o julgara em silêncio. Pedro, o filho perfeito, casado e com filhos, herdaria tudo, pensou Miguel amargamente. Ele ficou em Lisboa, bebendo sozinho em um bar, questionando se valer a pena ser honesto consigo mesmo. A dor não era só pela perda do pai, mas pela rejeição que persistia além da morte. Dias depois, veio o chamado do advogado da família. Sr. Miguel Santos, precisamos de sua presença na leitura do testamento. Ele franziu a testa, confuso. Por que o incluíam agora? Viajou de trem para Évora, o estômago revirado. Ao chegar ao escritório, encontrou sua mãe, Ana e Pedro sentados rigidamente. Ninguém o cumprimentou, o ar estava carregado de tensão. O advogado, um homem idoso de óculos grossos, abriu o envelope e começou a ler. As propriedades rurais no Alentejo iriam para Pedro, como esperado. A casa em Évora para Ana. Mas então, veio a surpresa. Para meu filho Miguel, deixo a quantia de 200.000 euros, depositados em uma conta separada, e a coleção de livros antigos da biblioteca familiar, com a condição de que ele use o dinheiro para perseguir seus sonhos, sem amarras. A sala congelou. Sua mãe empalideceu, Pedro cerrou os punhos, e Ana o olhou boquiaberta. Isso deve ser um erro, exclamou Pedro. Pai o deserdou há anos. O advogado balançou a cabeça, o testamento foi atualizado há 6 meses. Seu pai o redigiu pessoalmente. Miguel sentiu o mundo girar. Seu pai, que o expulsara, havia mudado de ideia em segredo. Por quê? A herança não era só dinheiro, era um reconhecimento tardio. Mas o preço? Agora, a família o via como ladrão, acusando-o de manipulação. Sua mãe sussurrou, você não merece isso. Saiu de casa por escolha própria. Naquela noite, de volta a Lisboa, Miguel contou tudo a João. Eles me odeiam mais agora, disse, a voz trêmula. João o abraçou, talvez seu pai tenha se arrependido. Mas e você? O que vai fazer? Miguel não sabia. A herança era uma bênção envenenada, forçando-o a confrontar o passado que tentara enterrar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Pedro ligou, furioso, você roubou o que era nosso. Pai estava doente, você o manipulou. Miguel negou, mas as acusações o corroíam. Ele se questionava, e se o pai tivesse mudado mesmo? Por que não dissera em vida? A culpa o consumia, misturada à raiva pela rejeição inicial.
João sugeriu que ele investigasse. Talvez haja cartas ou algo. Miguel hesitou, mas concordou. Voltou a Évora, confrontando Ana em particular. Por que pai fez isso? Perguntou. Ela baixou os olhos. Ele mencionou você algumas vezes, depois que você foi embora. Dizia que sentia falta, mas o orgulho o impedia. Aquela revelação abalou Miguel. Seu pai, o homem rígido, sentira remorso. Mas o dano estava feito. A família se dividia, com Pedro ameaçando contestar o testamento na justiça. Miguel se via no centro de um furacão, questionando se aceitar a herança valia o preço de mais ódio. Miguel passou semanas atormentado pela herança inesperada. O dinheiro estava lá, intocado na conta, mas cada vez que pensava em usá-lo, via o rosto acusador de sua mãe. É sangue sujo, pensou, e quando as palavras de Pedro. Em Lisboa, a vida com João prosseguia, mas a tensão se infiltrava. João tentava apoiá-lo, use para algo bom, como abrir seu estúdio de design. Seu pai queria isso. Mas Miguel duvidava. Ele e João namoravam há um ano, e sua relação era o único porto seguro. João, vindo de uma família liberal do Porto, nunca entendera completamente o peso do conservadorismo rural. Minha mãe me aceitou logo, dizia João. Miguel invejava isso, mas também temia que o drama familiar o afastasse. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo mirador da Senhora do Monte, Miguel desabafou, e se eu recusar? Para provar que não sou ganancioso. João parou, sério, recusar seria trair o que seu pai quis. Ele te deu uma chance de liberdade. Aquelas palavras ecoaram, mas Miguel sentia o conflito interno. Aceitar era validar o silêncio do pai, recusar era punir a si mesmo. Entretanto, Pedro não parava. Enviou uma carta formal, via advogado, contestando o testamento. Alegava que o pai estava sob influência de medicamentos quando o alterou. Miguel leu, incrédulo, você o visitou em segredo. O manipulou. Ele nunca fizera isso, o último contato fora a expulsão. Furioso, ligou para Pedro, pare com isso. Eu não pedi nada. A conversa degenerou em gritos. Pedro acusou, você destruiu a família com sua escolha. Pai morreu de coração partido por sua causa. Miguel rebateu, minha escolha. Ser quem sou não é escolha, é o que sou. Desligou, tremendo. Aquela noite, chorou nos braços de João, questionando se valera a pena sair do armário. A pressão social se intensificava. Na vila de Évora, rumores corriam, o filho gay herdou tudo, deve ter chantageado o velho. Amigos de infância o bloqueavam nas redes. Até em Lisboa, onde a sociedade era mais aberta, Miguel sentia olhares julgadores ao andar de mãos dadas com João. Portugal mudou, mas não tanto, murmurou João uma vez, após um comentário homofóbico em um restaurante. Miguel decidiu investigar o passado do pai. Foi ao hospital onde ele morrera, pedindo registros. Descobriu que o pai sofrera um infarto, mas visitara um terapeuta meses antes. Depressão, disse o médico, confidencialmente. Falava de um filho que perdera. Miguel sentiu um aperto no peito. Seu pai lutara internamente com a rejeição. Com essa descoberta, veio a dúvida moral, perdoar o pai. Ele contara a João sobre uma infância rígida, com o pai impondo masculinidade tradicional. Ele me forçava a jogar futebol, odiava quando eu lia romances. Mas agora, via camadas, talvez o pai fora vítima de sua própria educação conservadora. Enquanto isso, Ana mediava. Ligou para Miguel, Pedro está obcecado. Mãe chora toda noite. Miguel propôs uma reunião familiar. Encontraram-se em um café em Évora. A mãe chegou pálida, evitando olhares. Por que ele te deu isso? Perguntou ela. Miguel respondeu, talvez ele me amasse, no final. Ela negou, amor não apaga o pecado. A discussão escalou. Pedro chegou atrasado, agressivo, devolva o dinheiro, ou vou à justiça. Miguel recusou, é meu direito. Saíram sem resolução, mas Miguel viu o custo, sua mãe envelhecera anos em meses. De volta a Lisboa, João o confrontou, isso está nos destruindo. Você mal dorme. Miguel admitiu, tenho medo de te perder por causa disso. João beijou, não vai acontecer. Mas decida logo. Miguel optou por aceitar a herança, mas doar parte para uma ONG LGBT em Portugal. Para honrar o que pai poderia ter sido. Anunciou à família por e-mail. Pedro explodiu, cortando contato.
Ana sussurrou, talvez seja o certo. Mas o alívio durou pouco. Uma semana depois, João recebeu uma oferta de emprego no estrangeiro, em Espanha. É uma promoção, mas longe, disse. Miguel sentiu pânico, e se o drama o fizesse partir sozinho? A decisão de João pendia, distante sua lealdade. A oferta de emprego de João em Madrid veio como um raio, abalando o equilíbrio precário de Miguel. É temporário, 6 meses, explicou João, mas seus olhos traíam hesitação. Miguel viu nisso um escape, você quer ir por causa do meu caos familiar. João negou, mas admitiu, está pesado aqui. Talvez uma pausa nos ajude. Aquela confissão doeu mais que as acusações de Pedro. Miguel se sentiu traído, questionando se sua bagagem emocional era demais para João. Eu te amo, mas preciso de estabilidade, disse João. Miguel rebateu, estabilidade. Ou fuga de um namorado problemático. A briga terminou em silêncio, com João dormindo no sofá. No dia seguinte, Miguel mergulhou no trabalho, mas a mente vagava. Usou parte da herança para alugar um estúdio maior, simbolizando independência. Mas sozinho, o vazio crescia. Ligou para Ana, buscando conselho, João pode-me deixar. Ela, surpreendentemente, suavizou, talvez ele precise de espaço, como pai precisou para mudar. Inspirado, Miguel procurou o terapeuta do pai. O profissional, ético, revelou pouco, seu pai lutava com culpa. Leu livros sobre orientação sexual. Miguel imaginou o pai, solitário, confrontando preconceitos. Isso humanizava o homem que o expulsara, mas também aumentava a raiva, porque não antes. Pedro, entretanto, intensificou a batalha legal. Enviou documentos alegando fraude. Miguel contratou um advogado, gastando da herança. Vai custar caro, avisou o profissional. Miguel assentiu, mas é por justiça. A audiência foi marcada para dali a um mês, em Évora. Enquanto isso, a sociedade pesava. Um artigo local em um jornal alentejano expôs o caso, herança polêmica divide família conservadora. Comentários online o atacavam, gay querendo roubar a herança tradicional. Miguel leu, ferido, sentindo o peso da homofobia enraizada em Portugal rural. João, vendo o sofrimento, adiou a decisão sobre Madrid. Fique se você precisar. Mas Miguel insistiu, vá, se for seu sonho. Não quero te prender. Era uma mentira, o medo de abandono o consumia. Eles fizeram as pazes, mas a intimidade esfriara. Uma noite, Miguel recebeu uma carta anônima, devolva o que não é seu, ou sofra. Assustado, mostrou a João. Ameaça de Pedro? Perguntou. Miguel duvidou, mas a paranoia cresceu. Confrontou Pedro por telefone, foi você. Pedro riu, não preciso de ameaças, a lei me dará razão. A tensão culminou em uma visita surpresa da mãe a Lisboa. Ela apareceu no apartamento, olhos vermelhos. Pare com isso, Miguel. Pelo bem da família. Ele a deixou entrar, e pela primeira vez, conversaram abertamente. Pai me contou, antes de morrer, que te amava, mas temia o julgamento da vila. Miguel chorou, porque não me disse. Ela admitiu, eu o convencia não. Temia o escândalo. Aquela revelação foi um golpe, sua mãe, cúmplice da rejeição. Você me destruiu, disse Miguel. Ela partiu em lágrimas, deixando-o com mais raiva. João, testemunhando, questionou, vale a pena lutar? Miguel decidiu, sim, para provar que merecia. Mas o custo emocional era alto, noites insones, discussões com João. Uma briga maior explodiu quando João embalou malas, voou para Madrid. Preciso de ar. Miguel implorou, fique. João partiu, prometendo voltar. Sozinho, Miguel enfrentou a audiência. No tribunal, Pedro testemunhou, Miguel abandonou a família por seu estilo de vida. O juiz ouviu, impassível. Miguel rebateu, meu pai me aceitou no final. Isso é prova. O verdito pendia, mas Miguel sentia o peso das escolhas, lutar custava relacionamentos. A audiência no tribunal de Évora foi um campo de batalha. Miguel sentou-se ao lado de seu advogado, enfrentando Pedro e a mãe do outro lado. O juiz, uma mulher de meia-idade, leu as alegações. Pedro argumentou, meu pai era vulnerável, Miguel o influenciou indiretamente através de culpa. Miguel negou veementemente, nunca falei com ele após a expulsão. Testemunhas foram chamadas.
Ana, relutante, confirmou, pai mudou sozinho, após ler sobre tolerância. A mãe chorou no banco, eu errei em pressioná-lo. Aquela admissão chocou a todos. O juiz questionou, então, o testamento reflete a vontade verdadeira. Pedro insistiu em invalidez, mas as evidências favoreciam Miguel. Fora do tribunal, a mídia local cobria, disputa familiar expõe preconceitos em Portugal. Miguel evitou entrevistas, mas o stress o consumia. Sem João, que estava em Madrid, ele se sentia isolado. Ligavam diariamente, mas a distância criava rachaduras. Sinto sua falta, dizia João. Miguel respondia, volte logo. Uma reviravolta veio quando o advogado encontrou uma carta do pai, guardada no banco. Para Miguel, perdoe-me. Eu te amo como és. Uso o dinheiro para ser feliz. Lida no tribunal, selou a vitória. O juiz decidiu a favor de Miguel, o testamento é válido. Pedro saiu furioso, jurando apelar. Mas a vitória foi amarga. A mãe o procurou, perdi 2 filhos agora. Miguel a abraçou, pela primeira vez em anos, talvez possamos reconstruir. Ela assentiu, mas Pedro recusou reconciliação. De volta a Lisboa, Miguel usou a herança para abrir seu estúdio. Contratou designers jovens, muitos da comunidade LGBT, criando um espaço inclusivo. Mas a ausência de João pesava. Uma mensagem chegou, preciso de mais tempo aqui. Miguel sentiu traição, você prometeu voltar. A discussão por videochamada escalou. João admitiu, seu drama me sufocava. Preciso de espaço. Miguel rebateu, então, me abandono como minha família. João desligou, deixando-o devastado. Dias depois, uma traição maior, Ana revelou que Pedro contratara um detetive para vigiar Miguel, espalhando rumores sobre sua vida com João. Ele queria provas de imoralidade para o tribunal. Miguel confrontou Pedro, você me espionou. Pedro admitiu, para proteger a família. Aquela revelação quebrou algo em Miguel. Ele questionou tudo, lealdade familiar, amor romântico. Decidiu viajar para Madrid, confrontar João. Chegou inesperado, encontrando-o em um café com um colega. É só trabalho, disse João. Mas Miguel viu flerte, você me trocou. A briga foi intensa. João confessou, sim, beijei alguém. Desculpe, mas sua bagagem era pesada. Miguel partiu, coração partido. De volta, doou mais da herança para a caridade, buscando redenção. A mãe ligou, reconciliadora, venha para casa. Miguel hesitou, mas foi. Encontrou Pedro arrependido, errei. Pai nos criou unidos. Eles se abraçaram, mas o dano persistia. Com o testamento validado e a família aos poucos se reconciliando, Miguel tentou reconstruir. Pedro, após perder a apelação, admitiu derrota, talvez pai tivesse razão. Juntos, visitaram o túmulo, onde Miguel sussurrou, obrigado por me ver no final. A mãe, mais suave, convidou-o para jantares, aceitando sua identidade devagar. Não entendo, mas te amo, disse. Mas o preço das batalhas era alto. João voltou a Lisboa meses depois, pedindo perdão, fui covarde. Miguel o ouviu, mas recusou, você me abandonou quando precisei. A separação doeu, mas ensinou autossuficiência. Miguel focou no estúdio, que prosperava, ajudando outros jovens LGBT. Anos passaram. Miguel se envolveu em ativismo, palestrando sobre aceitação familiar. Encontrou paz, mas cicatrizes permaneciam, a rejeição inicial, a traição de João, as lutas legais. Refletia, as escolhas do pai foram corretas. Esconder aceitação até a morte evitou confrontos em vida, mas causou mais dor. Em uma noite solitária, olhando o Tejo, Miguel questionou suas decisões. Aceitar a herança valera o isolamento temporário. Doar parte fora um ato de cura. A família, agora unida tenumente, era prova de mudança possível em uma sociedade ainda conservadora. Mas uma dúvida persistia, e quando as mentes de todos envolvidos, foi certo o pai de Miguel esconder sua aceitação até após a morte, evitando confrontos diretos mas prolongando o sofrimento da família.